Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês irão assistir esse vídeo. Essa é uma sequência de conversas. Eu nem gosto de chamar de entrevistas com pessoas especiais. A ideia é trazer elementos da prática do nosso dia a dia como professor de judô, para com que essas experiências vocês acertem mais do que errem, porque eu acho que estamos sujeitos às duas coisas a vida toda. A gente cria ferramentas para isso, né, estudando, por exemplo, e com a prática. E aí a pessoa que muito especial para mim hoje aqui é o professor Sérgio Oliveira. Então, oi Sérgio, me permite chamar de Serginho, porque no meio da conversa eu vou chamar de Serginho, e aí pô, Serginho, mas é por ser um grau de intimidade, de tempo que a gente se conhece, tá bom? Ô, Fábio, tranquilo, pode chamar Serginho, porque é o modo como eu sou conhecido em muitos lugares. Super tranquilo. E agradeço a oportunidade da gente poder conversar a respeito do judô e estou à disposição para contribuir com os debates, as discussões acerca dessa área, né, que eu tenho uma parcela da minha atuação profissional dentro da área de judô. Então, estou à disposição aí para a gente fazer um bate-papo em torno das questões, especialmente em torno das questões de judô educativo, que é educativo e escolar, que é onde eu tenho a minha atuação mais efetiva, né? Legal. Aí vale a pena eu começar essa pergunta, porque das pessoas que irão também assistir esse vídeo, essa conversa, muitos te conhecem, principalmente de São Caetano ou da área acadêmica, mas quem vem desse mundo competitivo tende a não te conhecer, porque você não participou desse mundo competitivo, você teve um caminho muito diferente e que traz outros valores, inclusive como professor, traz outros elementos que contribuem de uma maneira diferente. Então eu queria que você contasse o que veio primeiro, a educação física, o judô, porque eu te conheci ainda antes do judô, ou num hiato do judô na sua vida, talvez, né? Então, a minha experiência competitiva não é no universo do judô. Eu fui atleta competidor da modalidade de atletismo por muitos anos. O judô apareceu para mim depois da graduação em educação física. Durante a graduação eu tive alguns contatos, como atleta de atletismo de São Bernardo, eu tinha contato com o pessoal de judô, que era da equipe, né? Mas efetivamente eu tive um contato mais próximo do judô quando já estava na escola, já como professor de educação física, e foi na ocasião e na oportunidade de conhecer o sensei Bacelar, que de certa maneira teve uma experiência, uma passagem na vida dele, onde ele teve contato com a escola e trabalhamos juntos. Isso foi em 92 para 93, onde a gente teve a oportunidade, e eu tive mais a oportunidade de ter contato com o judô do ponto de vista educativo, mas ainda era praticante de atletismo, né, nessa época. Então, o que veio primeiro para mim foi a experiência do atletismo como esporte competitivo e a graduação em educação física e depois o ingresso na escola. E só a partir dessa situação é que eu tive contato com a modalidade de judô mais efetivamente. E a minha vivência do judô foi a partir dessa primeira experiência, 10 anos depois, onde eu passei a ser praticante de judô. E a situação foi por conta do meu filho, que a gente colocou o Henrique, né, meu filho, para fazer judô, tinha 4 para 5 aninhos, e eu, então, interessado ali em participar ativamente desse processo, eu me prontifiquei também a praticar judô. E aí veio a experiência, não pedagógica, mas a experiência mesmo de praticante. E não como um praticante que vislumbrava ou que tinha alguma preocupação em desenvolver algum tipo de participação em atividade competitiva, por conta de uma série de circunstâncias, né? E é mais ou menos essa é a questão histórica. Para mim veio a experiência da formação educacional dentro da área de educação física, dentro da área de educação. Judô posteriormente.
Só para eu lembrar exatamente, foi no MESC com o próprio Sensei Alessandro, na época, que era professores do MESC, né? Não, eu acho que ele era o principal, era o técnico professor na época, né? Isso. A liderança do grupo era o professor Júlio Jacopi e o professor Alessandro Puglia, que eram os vamos dizer assim, os que estavam à frente do judô naquela época, o judô de São Bernardo do Campo, dentro do MESC. E foi lá, porque como eu moro muito perto aqui do MESC, e foi onde eu coloquei o meu filho para participar e ingressei também como aluno, faixa branca, como todos nós começamos, né? E aí tive contato com o Sensei Sadao, e foi ampliando os contatos, e depois, mais adiante, que eu tive um retorno de contato com o professor Bacelar, o Sensei Bacelar. Isso um bom tempo depois, e mesmo em contato contigo, na retomada do trabalho da escola, que você já desenvolvia anteriormente. Então as coisas foram se cruzando num período de tempo bem longo. Então, do ponto de vista da formação, eu, quando fui para o universo do judô como praticante, eu já tinha uma carreira como educador bem mais sólida, né? Então, o judô, para mim, foi, desde o princípio, uma experiência de formação pessoal, mas, sobretudo, uma grande oportunidade de conhecer a modalidade dentro da sua característica pedagógica, do seu universo de contribuição na formação educacional. E daí foi a minha linha, né, de trabalho dentro desse universo. Eu vou abrir um parênteses antes de continuar, porque eu costumo falar para as pessoas, e talvez eu nunca tenha te falado, mas é sobre você também. Eu falo que eu conheço 2 ocidentais que são mais orientais que muitos orientais, e um deles é você e o professor Emerson Franchini. No seu modo de ser, no seu modo de fazer as coisas, inclusive, dentre essas muitas coisas, eu gosto de destacar no seu caso, por exemplo, você deve fazer ainda, mas você é fora do judô, mas você cria bonsai desde a raiz, né? Quem já tentou cuidar de um bonsai comprado já sabe que é difícil, e você tem não poucos, muitos, com mais de 20 anos. Se quiser comentar isso, para mim vale o destaque, porque como funciona muitas coisas na cabeça do oriental, está dentro das suas práticas, e uma dessas práticas é a prática do bonsai, e depois tem flauta, tal, mas fala só um pouquinho do bonsai, porque agora já veio a minha cabeça, e aí é legal para saber até como você lidar com o mundo, porque a paciência é o que reina ali nesse mundo, nesse âmbito, né? Eu vou dizer que a cultura do bonsai veio antes da educação física. Comecei a me interessar a esse tipo de cultura, uma arte ligada ao mundo da natureza, né? Quando eu tinha por volta de 15 anos, 15 para 16 anos, é que eu comecei a me interessar. E, de fato, eu tenho algumas árvores que são plantadas desde a semente, estão comigo até hoje, né? Não tenho muitas, tive mais, mas com mudança de casa e espaço adequado para que elas possam se desenvolver, eu diminuí. Mas tenho as minhas aqui comigo, há bastante tempo, e é aquele exercício do diálogo com o mundo natural, porque você consegue trabalhar parcialmente com aquilo que você deseja daquilo que você espera que a árvore te proporcione, porque também tem a vida dela como o mundo natural, e essa ligação é muito importante, e que tem que ter calma, né? Paciência, as coisas precisam de tempo para que elas possam acontecer. E isso é tão interessante porque o aprendizado também é dessa maneira. O aprendizado efetivo, a sabedoria, e ela é muito corpórea, a sabedoria é corpórea, não é uma questão intelectual somente. E para você fazer com que a sabedoria se torne corpórea, você precisa de tempo para aquilo que você deseja saber seja desenvolvido na sua vida. Então é uma forma de você metaforicamente simbolizar
a própria vida e o próprio conhecimento, né? Tenho as minhas ainda. Eu falei que talvez eu te pegasse de surpresa de algumas coisas que vinham na minha cabeça, e essa é uma imagem que faz eu lembrar de você, inclusive, nesse sentido de se afeiçoar à maneira de ser do oriental, e o seu modo de ser e esse jogo de paciência. Eu sei porque eu matei alguns bonsais, alguns poucos. Fogo, cuidado difícil. Alguns da raiz, e hoje o único que eu tenho está na minha mãe, porque por conta de apartamento e tudo mais, e quem já, dentro de várias das práticas orientais, essa é uma que ela demanda uma paciência de educador, como você acabou de falar, né? Uma paciência de educador, e regando, e sol, né? E todos os seus cuidados, e esperando que ela prospere, né? Por isso então, mas essa aproximação, só para a gente ter uma ideia um pouco mais concreta com relação à aproximação com o Oriente, nós somos de fato ocidentais, a gente fala uma língua ocidental, a gente tem uma cultura que nos cerca, que é ocidental, apesar de a gente ter contato com outros grupos aqui na onde a gente mora, mas a busca pelo Oriente, ou pelos Orientes, porque não só é o Extremo Oriente, é mais na tentativa de buscar um equilíbrio entre cosmovisões. Porque se você ficar só no mundo do Extremo Oriente e não tiver experiência do Ocidente, você também tem uma cosmovisão reduzida. E eu trabalho com a seguinte tese, de que nós como brasileiros, nós temos a oportunidade de reunir diversas cosmovisões de diversos grupos humanos de diversos tempos históricos, porque o Brasil é formado por essa condição de integrar diversas culturas. Então, com isso a gente tem a nossa condição de sermos os melhores intérpretes de realidade do mundo. E eu procuro exercitar isso, me aproximando dessas diferentes culturas, desde das culturas orientais, das culturas afro-brasileiras, das culturas norte-americanas, das culturas, enfim, aquilo que nos forma enquanto diversidade, porque nós temos essa condição. E por que o povo brasileiro não é um povo de grandes possibilidades de interpretação? Porque tem a educação que não assume isso como uma condição. E isso serve para o judô também, porque o judô foi criado numa integração Oriente-Ocidente. A sabedoria do Sensei Jigoro Kano é a sabedoria que conseguiu integrar isso na época histórica que ele vivia. E um dos grandes sucessos do judô pelo mundo é exatamente porque ele foi concebido dentro dessa perspectiva de diversidade entre o que tinha de mais interessante do Oriente, integrando com aquilo que tinha mais de interessante com o Ocidente. E o judô surge assim. E nós brasileiros conseguimos entender isso, absorver isso nas nossas práticas. Legal. Não, muito bom, muito bom. Eu vou seguir aqui, senão a gente escapa do roteiro que fizemos, e ainda tem bastante coisa, porque eu diria que você me armou aí durante esses dias que nós fomos conversando. Mas me conta o tempo de prática como professor de judô, e como ela entrou. Vale até eu só ressaltar antes que essa é uma coisa que me deixa muito feliz. Por acaso, hoje você dá continuidade no projeto que eu comecei judô, né? Então, eu fui começar judô em 1994, 93 para 94, com o professor Bacelar na escola, e era esse mesmo projeto. Em algum momento na minha vida, eu me tornei professor nesse projeto, que me ajudou a me transformar em professor de educação física, porque gerou bolsa e tal. Aí acabou isso, o projeto acabou ou diminuiu. Em algum momento eu até retornei contigo, né? E depois, na verdade, você já tocava, mas a ideia era tentar crescer, e depois você continuou, e agora ele criou corpo. Só que eu não tenho nem essa data, é o tempo, quanto tempo, como começou, porque com esse modelo, né? Então, isso tem mais de 15 anos atrás. A minha entrada a continuidade do trabalho, do projeto que vocês iniciaram na escola, Sensei Bacelar, depois você e outros colegas ali, foi por mais ou menos 10 anos depois.
né, que eu retomei, né, dei continuidade, na verdade, para a gente não perder, porque era a época que eu estava, na época, faixa marrom para prestar o exame para faixa preta, mas eu já estava dando aula na escola, enfim, isso faz mais de 15 anos, e eu estou nessa atuação de professor de judô escolar. Entre outras coisas que eu faço, eu mantenho essa condição de professor de judô escolar por opção mesmo, né? Não porque eu teria que fazer isso, porque eu já estou desenvolvendo outros projetos, mas eu mantenho porque eu consigo perceber a importância que tem esse trabalho dentro da escola. Ele tem valores muito próprios, muito específicos, e eu mantenho em ação esse projeto como professor, justamente porque tem um outro projeto que é de formação de professores de judô escolar. Então eu preciso estar... Eu preciso interromper porque não sou o melhor entrevistador do mundo, longe disso, e eu não apresentei um pouco, né? Então, professor de judô, professor de educação física, você fez mestrado e doutorado, a sua área acadêmica, com um pé ou os dois pés no judô, né? Então, tem na área de educação, então, na verdade, fora a sua prática diária, em algum momento como praticante, como professor e acadêmico nesse judô educativo. E aí, só para até falar do seu tempo e tal, hoje você tem, fora as aulas de judô e educação física, você tem outras atribuições, né? Então, só falar essas atribuições de hoje para o pessoal entender o quanto você faz, que eu acho que aí é melhor até para retomar, né? Isso devia ter sido no começo, culpa minha. Não, faz parte, acho que é idas e voltas, isso não tem problema. Na minha formação, o mestrado foi dedicado ao judô, especificamente ao judô. E o doutorado não, o doutorado eu dei um passo a mais, porque eu fui estudar a motricidade humana, ou motricidade como a gente determina hoje, para abrir o leque. Quer dizer, não tomei uma prática em específico, mas eu fui mais para o lado da ontologia, mas é outra questão. Mas a formação do mestrado foi uma pesquisa dedicada aos valores educativos do judô, os princípios educacionais do judô, né? Atualmente eu sou professor formador do CECAP, que é o Centro de Capacitação de Profissionais de Educação de São Caetano. A minha atuação lá é junto com, principalmente dentro da área de educação física, e uma pequena contribuição no grupo de artes, que é uma das formações que eu tenho, porque antes de praticar judô, no intervalo, né, entre a minha formação em educação física e a minha formação como praticante de judô, eu fui estudar música. É uma outra atividade que eu tenho, que eu desenvolvi também. E eu trabalho na escola como professor de judô, e faço uma formação de professores de educação física para que eles possam ser habilitados a darem aulas de judô na escola, que é um projeto educativo que faz parte do Centro de Formação de Professores. Isso sem contar os meus trabalhos com pesquisa e participação de um ou outro grupo de pesquisa, e disso eu destacaria o meu próprio grupo de estudos, que se chama Grupo de Estudos Horizontes, que não é de uma disciplina ou uma prática específica, mas é um grupo de estudos que trabalha pesquisando a essência do ato educativo, seja ele qual for, em qualquer tipo de disciplina ou qualquer tipo de prática. Assim é um panorama mais geral, né, da formação. Legal. Deixa eu... Onde estávamos? Tá. Em relação à sua aula, então, eu quero agora dar um salto para a sua área como professor, porque agora quem está assistindo já sabe o que você faz, da onde você te forjou como professor, e ainda veio a professor de educação física antes, e aí você começou e mantém uma parte das suas aulas dedicadas ao judô. A parte que eu já gostaria de destacar antes, que é o que fez parar o projeto, e é o que eu entendo o maior valor hoje para ele conseguir ter continuidade, é o fato de você ter conseguido dedicar parte da sua carga horária concursada, que era da educação física, para lecionar judô.
e até o seu projeto é pautado nisso, e eu acho que esse é um dos maiores valores, porque a gente garante continuidade, né? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que é o que não acontecia, por exemplo, antes. As cidades que dependem, por exemplo, de estagiários, tem uma grande rotatividade, é difícil ter essa inserção, principalmente na escola, né? Mas sim, aí eu gostaria de saber as suas aulas, o quanto eu não quero entrar hoje numa conversa, acho que isso vale uma conversa inteira, que se existe diferentes tipos de judô, e a gente acha que até tem ideias bem parecidas, que judô é judô e ela pode ser trabalhada de maneira diferente, sem o menor problema. Mas como se dá a sua aula e o que modificou na sua aula durante esses 15 anos, com o que você foi construindo como professor de judô? Eu acho que no começo, como todo iniciante, ela ficou muito ligada às questões dos fundamentos técnicos, vamos dizer assim, que é o que dá a materialidade da modalidade. Então, por um bom tempo, você fica experimentando formas de trabalhar que vão consolidando a parte técnica, como você passa as principais técnicas para os alunos, para os estudantes. Conforme o tempo foi passando, misturando uma série de outras coisas da experiência da vida, de pesquisa, a aula vai ampliando, ela vai ganhando sentidos mais amplos. Mesmo porque, na própria pesquisa que eu fiz no doutorado, eu consegui dar um salto qualitativo na forma de compreender quem é aquele ser que vem para a aula, e isso fez com que ampliou o leque, que, na verdade, está traduzido naquele material que eu te passei, que é do mapa cartográfico da aula, uma aula de judô feita a partir do mapa cartográfico. Então, para você ter uma ideia que a gente até pode conversar um pouquinho sobre esse mapa, é um mapa que tem 7 dimensões. No início, só existia uma única dimensão, que era a dimensão do trabalho com a técnica. As outras 7 dimensões, 7 dimensões, foram sendo desenvolvidas com o tempo, para chegar hoje, 15, 16 anos depois, num projeto de judô onde a gente prevê uma possibilidade de uma experiência de totalidade do aluno. Então teve bastante mudança. Esse mapa, a gente pode tocar nele hoje, mas acho que vai só para ir ponto a ponto. Eu fui olhando ponto a ponto e eu falei assim, metade dele eu consigo compreender bem, até ter utilizado sem essa organização toda, mas uma outra parte, que é o nível de detalhe que você alcançou com o estudo e com a experiência, é o pesquisador, professor ali, né, e o formador também, né, porque eu vi alguns elementos ali que talvez eles não venham da sua aula, mas vem da formação de professores, o que é necessário ali, né. Na verdade é um triângulo aí, né, tem o professor Sérgio, o formador Sérgio, o pesquisador Sérgio. Aí é isso que chega a essas 7 dimensões, né? Se você quiser contar um pouquinho dessas 7 dimensões agora, pelo menos das grandes dimensões, né? O mapa, ele vem nomeado como judô educativo. Isso independe de aonde você usa. Se você vai usar dentro da escola, se você vai usar num clube, se você vai usar para formar professores. Essa que é a característica do mapa. Ele tem uma característica universalizante, né? Ele é uma matriz compreensiva, é um mapa para te orientar naquilo que você vai ordenar de vivências dentro da sua aula. O mesmo mapa que eu uso para formar os professores de educação física para darem aula de judô é o mesmo mapa que eu uso para poder trabalhar com os meus alunos. É lógico que vai se desenhando metodologias diferentes conforme o grupo, mas a orientação é a mesma, né? E ele pode, inclusive, ser usado em outras culturas, porque ele é aberto para respeitar a cultura da onde ele está sendo desenvolvido, né? E eu uso esse mapa. Essa ideia de cartografia, de mapa cartográfico, isso vem dos estudos que a gente tem feito para configuração de currículo, etc. Então é um outro assunto bastante complexo, mas é o que me orienta no trabalho hoje. Vou pelo mapa, segue o mapa que é assim, nós teríamos que ter um encontro só para delinear esse mapa.
por conta da complexidade dele, mas o que eu posso até assim dizer metodologicamente como ele surgiu, porque eu acho que cabe para esse momento. A ideia era, dentro de uma aula, ela tem uma riqueza gigantesca, dentro de uma aula de judô ou de uma outra aula, mas vamos pensar aqui na aula de judô, há uma riqueza de vivências que você consegue captar facilmente porque ela é materializável, ela é concreta, ela é visível. E essa é a parte, provavelmente, todo mundo acessa. Mas há uma dimensão da aula que ela é subjetiva, que ela é intersubjetiva, uma dimensão, podemos dizer assim, do mundo do invisível, como, por exemplo, os sentidos que movem as pessoas, né? Você pode observar um golpe de um osso-otogari realizado por criança, por adulto, por competidor, por não competidor, ele tem uma estrutura de uma forma bem consolidada, né? Agora, a intencionalidade de quem vai usar aquele golpe, a circunstância onde ele vai ser usado, em geral corresponde a um universo que é de subjetividade. Então, o que esse mapa, na criação do mapa, o que se pensou? Pensou que eu preciso também colocar na minha compreensão essa parte que vamos dizer assim, é invisível, é do campo da subjetividade, mas ele faz parte da formação. E eu estou numa época, numa fase de pesquisa que estou procurando entender, e de certo modo está apontando para isso, que a dimensão subjetiva é a maior força do que nos faz mover, não é a concretude do gesto, mas sim a subjetividade, a intencionalidade, aquilo que nos impulsiona é muito mais o sentido do movimento do que o movimento em si, né? E isso aqui precisa ser mapeado, porque para você conceber um ato educativo de mais abrangência, precisa abrir esse leque. E é o que esse mapa procura fazer, né? Tentar encontrar tudo que tem de maravilhoso dentro de uma aula de judô. E tem a parte concreta e a parte que não é visível, vamos dizer assim. Só para resumir. Antes porque a gente vai acabar falando um pouco dele. Apareceu algo que a gente fala do judô educativo, mas também você tem grande proximidade e envolvimento com o pessoal do desempenho de São Caetano, ou seja, com o clube de São Caetano. Então existe uma ponte acontecendo mas como essa minha pergunta o quão é diferente, por exemplo, você conseguir atingir esses objetivos dentro da escola, e aí esses objetivos mais eu chamo de formativo, né, esses de uma forma mais integral, e quando você vai no clube que entra o desempenho, o pai em jogo, como equilibrar, porque você não tem essas obrigações na escola, me parece que alguns desses objetivos se tornam mais fáceis do que lá. E eu sei que como você transita nos dois, às vezes lá não como professor, mas no meio do clube do AD, com o pessoal de rendimento também, você acha que é possível? Você acha que é uma vantagem você estar só na escola para trabalhar todos esses aspectos? Então, são diferentes, né? São diferentes. Dentro da escola, a intencionalidade educativa é inerente. Dificilmente você vai procurar, você terá dentro dos praticantes, ou mesmo dos pais que fazem com que o filho ingresse no judô, e tem uma preocupação com resultados competitivos. Muito difícil. Já no clube, essa perspectiva aumenta. Lógico que tem muitas outras variáveis. Então, é diferente. Mas o judô, por ser uma modalidade que tem uma vinculação com a formação humana muito, muito presente, ela pode, sim, ser muito próxima entre o trabalho de formação de um clube e o trabalho de formação que é feito na escola, que é o que a gente tenta fazer na cidade de São Caetano do Sul, onde a gente tem um projeto integrado entre o que a gente desenvolve dentro dos clubes, para os iniciantes, e aquilo que a gente desenvolve dentro da escola, seguindo procedimentos muito próximos entre esses dois lugares, o que a gente chama de núcleo de formação do judô de São Caetano do Sul. Então, no núcleo de formação, contempla-se os alunos que estão na escola e os alunos que estão praticando no clube. A gente tenta integrar metodologia,
integrar experiências. Inclusive, a minha proposição nesse ano é desse mapa ser esse orientador de todas as aulas. Se você está no clube, se você está na escola, o mapa é o organizador das tarefas, né? Tanto do professor como do aluno. Bom, legal. Talvez você caia no mapa de novo, mas aí agora eu volto para a pergunta, porque eu tenho participado de vários grupos em conversas e alguns vão se tornar live, outros não, mas como você vai reinventando para tornar interessante o judô para o aluno, porque toda prática oriental, de certa forma, ela cai num ponto de repetição, mesmo sendo menos tradicional, mas a repetição, de alguma forma, ela é importante. Independente de qual seja a repetição, né, eu posso falar da repetição desde o comprimento, que é a parte de etiqueta, até dos movimentos dos golpes, de como eles são feitos, do randori. Então, ele tem uma organização de repetição e depois tem um processo de idade das crianças. Então, vão mudando seus interesses, né? Elas vão saindo por mudar os interesses. Eu vejo muitos professores reclamando, tal, principalmente por conta de quando entra na adolescência, ela perde o interesse na modalidade, porque tem outros interesses no mundo, a disputa com os interesses no mundo. Eu gostaria de saber de você, por isso, como você mantém o interesse na aula e se acontece o mesmo contigo. E aí você já pode até comentar o número de alunos, eu sei que cresceu, que você tem fila de espera na escola e tudo mais, mas você contar essa parte do interesse e dos alunos, e os que se mantêm, por exemplo, né? Então, aí a gente entra num dos campos do invisível que eu falei, porque não é uma questão de interesse, é uma questão de sentido. E aí é que também há um campo de compreensão, de investigação e de interpretação do qual as pessoas se apropriam pouco, que é a questão do universo do sentido. Nós, como humanos, nos movemos por conta do sentido das coisas. Se a gente não compreende o que é o sentido das coisas para as pessoas, nós não vamos fazer com que elas se movam. E o sentido muda. Quando você põe em questão, mas o judô é o mesmo? O judô é como qualquer outra vivência. Ele pode ter a materialidade bem definida, mas os sentidos vão mudando o tempo inteiro. Eu posso dar um exemplo muito concreto para a questão dos sentidos, especialmente para quem é do universo competitivo. A Rafaela Silva, quando ela terminou a participação dela na Olimpíada, que ela ganhou uma medalha de ouro, qual foi a primeira reação dela? Ela teve um desabafo abrupto por vários problemas que ela teve anteriormente, né? Exatamente. A primeira coisa que ela fez foi ir direto ao público, ao grupo, ao outro. E ela fez ali uma declaração de busca por reconhecimento, porque esse era o sentido que mais movia a busca dela de superação. Para você ter uma ideia de como a força do sentido ela é poderosíssima, a ponto de a pessoa se submeter a treinamentos exaustivos pela força do sentido. Se o sentido não é forte, ela não realiza. E isso pode ser não é. A grande sacada de todo professor, não só professor de judô, é necessário que se compreenda quais são os sentidos que são ali adjacentes à vivência para que possa fazer com que as pessoas se movimentem. Eu vou dar um outro exemplo. Para as crianças, a ludicidade é o grande sentido da experiência. Quando você consegue acionar o universo lúdico e de imaginação da criança através das experiências do judô, ela vai participar com bastante vontade, né? E aí você precisa ter muito claro esse universo do sentido, que é bastante complexo, porque ele fala de coisas de essência, e as coisas de essência são difíceis de você acionar. Você só aciona por conta das linguagens. Aí você tem que agrupar as linguagens. Por que o judô entra naquela dimensão? Você sabe disso, todo professor de judô sabe disso, que para a criança é um universo mágico. O dojo é um universo mágico. O uso do judogi é um universo mágico. Tudo cria um universo de fantasia
para a criança que fica encantada com esse universo. Tudo isso é um horizonte de sentido que a própria modalidade traz. Aí o que acontece quando entra na adolescência? Os sentidos mudam, porque entra numa outra fase do desenvolvimento e os sentidos estão mudando. Então, se você não souber captar essa mudança de sentidos para os alunos adolescentes, você não vai conseguir que eles continuem praticando, porque precisa de um sentido, e o sentido se esvai. Especialmente quando o único sentido é o sentido do valor da competição, porque muitos não vão conseguir ascender a esta condição de sentido, de horizonte. O valor competitivo não é um sentido de orientação para todos, é para alguns, que em geral têm sucesso nisso. E os que não se dedicam a esse tipo de orientação de sentido, né, ficam como? Você precisa de ter outros horizontes de sentido para que eles possam se manter na experiência, né, de se formar, porque é difícil, demora muito, você tem que ter muita dedicação. Essas coisas é que a gente tem tentado colocar em prática no judô de São Caetano. A gente precisa reelaborar esses sentidos a cada fase de desenvolvimento do praticante, a cada fase de desenvolvimento da vida. Sem essa dimensão de sentido, as pessoas não continuam. Isso serve para a gente. Pensa na sua história, na minha história, na história de qualquer praticante de judô ou de qualquer outra modalidade. Você vai poder se aperfeiçoar tecnicamente, mas os sentidos vão mudando. Para você, uma técnica numa determinada fase da vida é uma coisa, para outra é outra. E assim sucessivamente, porque é assim que o humano funciona. Então, isso é resultado de pesquisa, não estou inventando nada. Diz da importância do sentido. Existem 3 dimensões que precisam ser compreendidas. Uma é a questão do sentido, a outra é a questão das relações, porque nós somos seres relacionais, nós precisamos entender como funcionam as relações. E a outra dimensão é a questão do valor, é uma dimensão axiológica. Tudo que a gente faz corresponde a um sentido, a um modo relacional e entra dentro de um universo valorativo. E isso vai mudando de tempo para tempo, de pessoa para pessoa, de época para época, de fase da vida para fase da vida. Essas 3 dimensões elas vão se modulando. E se a gente achar que isso fica igual no trajetória da vida, a gente vai incorrer um erro enorme. Então, do ponto de vista prático, você está ensinando judô, você tem lá todos os exercícios que você ensina para a criança para ter domínio técnico dos movimentos, seja de queda, de pegada, de golpe, de luta, etc. Se você não souber conduzir todas essas experiências práticas dentro dessa tríade, relação, valor e sentido, vai ficar um trabalho vazio, um trabalho apenas de execução. Você falou em repetição, né? Que é bastante repetitivo, porque tem todas as formalidades. O problema não é a repetição. A repetição é parte do desenvolvimento da gente, precisa acontecer, porque senão você não cria excelência. Né? A excelência vem do exercício repetitivo. Agora, se o sentido é fraco, o valor é fraco e a relação é fraca, você nunca vai se motivar a fazer repetição nenhuma. Então, não é o problema do exercício repetitivo ou da prática repetitiva. O problema é da ausência de sentido, de relação e de valor. Né? E essas 3 dimensões são dimensões do invisível. Entende mais ou menos o que eu queria dizer anteriormente? E aí, como é que você domina isso? Quem te ensina isso? Quem te mostra quais são essas dimensões? Não mostra. Ela está subentendida. Você não se apropria dela como uma necessária condição educativa. E é isso que eu tenho chamado a atenção. Não adianta somente você ensinar as técnicas, que são importantíssimas, porque dão forma à experiência do judô, sem que você entenda que cada uma das experiências com a técnica corresponde a essas três dimensões da nossa forma de nos movermos. Né? Eu me assumindo como desenvolvimentista, eu vejo várias coisas do que você fala a partir do meu mundo de conhecimento, né? Olhando pelo meu mundo, inclusive
algo que a gente, sei lá, se você for perguntar a um professor que ele quer dividir a turma em diferentes faixas de idade, você vai discutir as habilidades, os aspectos motores de habilidade, força, tamanho, só que você trouxe um outro elemento, que é a intencionalidade e as necessidades, ou seja, a aula muda porque eu enxergo o mundo e necessito de outros valores para dar continuidade. Então, até a própria divisão de faixas etárias na aula acaba fazendo mais sentido com esse argumento também, né? Eu tenho que entender, Fábio, aí a gente entra em outras questões epistemológicas. A realidade não é só a realidade objetiva. Quando você fala de desenvolvimento motor, quando a gente fala de aprendizagem motora, quando a gente fala de aprendizagem de técnica, quando a gente fala de todas as partes técnicas da luta de judô, você está falando de um universo objetivo, que você consegue acionar de forma objetiva. Mas há no nosso modo de agir, do agir humano, uma dimensão que é super objetiva, como diz Alfonso Lopes Quintas. É uma outra realidade. E essa realidade você não acessa por nenhum tipo de aferição, entende? Porque ela é subjetiva. E aí como é que você acessa o universo do sentido, por exemplo? Você vai precisar das linguagens. E aí entra um outro grande problema, porque o judô ele é rico no universo de linguagem e de simbolismo. E você precisa se apropriar dele para ampliar a rede de sentidos de quem pratica. Aí você tem que se apropriar das linguagens. Você fala assim, nossa, mas que interessante essa questão de você cultivar bonsai e tocar shakuhachi para você fazer sua aula. É lógico, porque se eu faço isso, eu amplio a rede de sentidos daquele praticante. Né? Quando o sensei chegava no final da aula, o sensei Sadao faz isso muito bem, é uma excelência, ele junta todo mundo no final da aula dele e tem ali uma conversa com os praticantes. O que ele está fazendo ali? Ele está ampliando a condição de sentido do porquê que as pessoas estão lá. Aí você volta, você quer continuar praticando, mas não volta só porque você vai treinar, porque aquilo vai te trazer uma série de benefícios para o seu corpo, do ponto de vista biodinâmico. Não, você também quer aquela conversa no final da aula, você também quer estar com os seus colegas ali, dividindo experiências, entende? É nesse sentido que a gente tem como acessar essa maravilhosa condição que o judô oferece para a formação, desde que a gente consiga ampliar esse leque de percepção. E com certeza o trabalho também vai atingir mais pessoas de forma mais significativa. Você, antes de entrar até na outra parte, porque, como eu falei, se a gente começar de verdade, dá umas 2 horas de papo e interessante, eu ficaria bastante mesmo, sem medo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas estratégias de interesse. Você trouxe aqui 2 elementos só, por enquanto. Né? Você trouxe o elemento do bonsai para você, da shakuhachi, a flauta oriental, que você usava bastante em aula. Você traz elementos gráficos de desenho deles próprios, de eles apresentarem significados. Conta um pouco desse trabalho extra técnico, o que você já fez de diferente, que deu certo, que criou mais esse negócio do relacionamento entre as crianças dentro e fora da aula, ou o sentido da aula, né, os valores, as expectativas da aula, que faz com que ela volte no ano seguinte, né, nem na próxima aula. Então, é tudo dentro desse horizonte que eu falei, entre a ampliação do sentido, a questão dos valores e a questão dos modos relacionais. Isso é o que eu defendi em tese, e não pelo judô, mas pela nossa condição de sermos seres motrícios, né? O conceito de ser motrício não é uma escolha, ninguém escolhe. Você nasce, eu vou ser motrício, não tem essa escolha. Nós somos seres motrícios. Então qual é a diferença entre um ser motrício e um ser que se move? É o universo da linguagem, entendeu? Porque nós somos seres motrícios, nós não somos seres de movimento. Movimento tem quase o mundo, o universo se move. Não há nada que esteja estagnado. E por que a gente se move igual ao restante do mundo? Parcialmente sim. E aonde a gente se move diferente?
A gente se move diferente nas relações, nos sentidos e nos modos valorativos que a gente estabelece. E esse modo diferente de mover é que a gente chama de motricidade. E ela é única e exclusivamente humana. Porque o mundo valorativo é mundo humano. O mundo relacional, como a gente conhece, ele é subjetividade humana. E o campo de sentido, que tem a ver com um sentido, significado, com linguagem, ele é humano. Portanto, é motricidade. A gente precisa entender isso com bastante propriedade. Então, a aula precisa explorar isso. Posso dar exemplo. Isso, eu queria que você trouxesse. Eu acho assim, é importante trabalhar com conceito, mas é importante trabalhar com exemplo. Quando você tem, por exemplo, você quer trabalhar com a ideia de respeito, o que a gente faz? A gente trabalha com o ideograma. O ideograma que fala sobre isso, que é o ideograma som-kei. Aí você pega o ideograma e trabalha com as crianças o ideograma, para dizer para elas, olha, quando criaram o ideograma, criaram com essa perspectiva. E você amplia, então, a condição deles na hora que eles fazem a saudação um para o outro antes de fazer a luta. Você precisa fazer esse exercício. Por que você cumprimenta o outro antes e depois da luta? É por conta de respeito. Não, não é só respeito, é mais do que isso. Vamos pensar sobre isso, vamos tratar disso. Como é que você aciona todas essas coisas? Pelas linguagens, pelas linguagens. As linguagens são as potencializadoras de sentido. Quais linguagens? Todas que a gente puder usar. Linguagem musical, linguagem gráfica, linguagem oral, a linguagem dos vídeos, e tudo com processo de interpretação. Mostra um vídeo para a criança e faz a leitura daquilo para ela, né? Toca uma música e faz a leitura daquela música para ela. Deixa elas criarem. Nós temos um projeto que também já até publiquei sobre isso, com relação ao mundo do ludicidade da luta, que a gente chama de luta lúdica. E eu fiz uma pesquisa com isso. Bota a criança para fazer um randori, pelo randori em si, como teste das suas habilidades técnicas ali, e coloca a criança para fazer um randori onde ela representa um personagem de luta. Que a coisa muda, assim, de uma forma estrondosa, porque você amplia o sentido. Conta uma história antes para as crianças pequenas, dizendo, olha, temos os personagens ali, nós temos ali um caçador de tesouro, uma múmia de uma pirâmide, de repente eles vão se encontrar lá na história e vai acontecer uma luta entre os personagens, e põe as crianças para lutar judô, randori, mas dentro desse universo de história, de ludicidade. Eles vão lutar a manhã inteira, a aula inteira, e não vão reclamar, porque você ampliou o campo de sentido, porque você usou as linguagens, né? E essa, assim, de modo muito geral, quem ampliar o sentido usa as linguagens que tem a ver com a própria cultura oriental, né? Seiji Gorokan fazia isso, tanto é que ele criou uma revista. Ele tinha uma revista que ele mantinha justamente para ampliar o sentido. Ele tinha muitas práticas para ampliar o sentido da experiência. Ele terminava a aula e ele fazia lá as perguntas, aquelas coisas de perguntas e respostas, e ele ampliava o sentido da luta dele. Ele criou elementos para isso, como o Jita-kyoei, Seiryoku Zenyo, tudo isso aí é campo de sentido, né, que se fala até hoje, que se desenvolve isso pelo mundo. É um campo de sentido, é uma narrativa, né? A ideia de narrativa, a ideia de interpretação, que são próprias das coisas relacionadas à linguagem, faz a experiência se tornar mais rica. Torna-se mais rica porque ela amplia o sentido. Então a gente faz seminário lúdico com as crianças. Por exemplo, as crianças, depois que elas começam a vivenciar essa coisa de vamos lutar dentro de algumas narrativas, eles criam as próprias narrativas, né? A minha sala de judô tem um painel enorme onde as crianças trazem lá as narrativas delas, dos personagens de luta. E daí ela traz tudo. Ela traz todas as técnicas, ela traz todo o ritual, ela traz todas as formalidades, todos os conceitos, mas dentro de algo que tem um sentido amplo. Aí a criança fica com você um tempão ali fazendo aula, e volta no outro ano, e volta no outro. Por quê? Porque aquilo faz sentido.
A gente fala muito de alguns fundamentos do judô, mas tem aqueles fundamentos de criação do judô que tem a ver o relacionamento, a leitura, e eles são até pouco falados, né? E você trouxe alguns agora desses fundamentos do judô, o Wiki, o San, e agora me lembrou, eu esqueci o nome do outro, que o próprio Jigoro Kano pensou nisso como fundamento de aprendizado. Então, um é no ato de se relacionar com o outro, ou seja, se dar o outro para a prática. O outro era o ato do estudo e da leitura, ou seja, você tem que treinar além do tatame, o próprio judô. E quando você fala escrita ou desenho, eu enxergo como uma parte dessa leitura, é um pedaço mesmo, faz parte desse mundo, né? E é como a criança enxerga naquele momento. Nós adultos, talvez, a leitura é mas a gente pode criar também, pode escrever também, né? Ou desenhar. Eu lembro de uma fase dos poemas, né, que foram criados. Você chegou a publicar o seu do Tassi, que tinha o desenho e um poema. Aí eu não lembro o nome disso em japonês, desse tipo de... Não, esse eu não publiquei. Eu publiquei um livrinho sobre tanka. Tanka é um tipo de poesia japonesa. Mas esse livro foram poesias minhas, que é um modo de acender a realidade através da literatura, né? Que é poema sobre o judô, sobre a aula de judô. Agora, com as crianças, eu fiz os haikais. Haikais, exato. Haikais. Então, o que a gente fez? As crianças tinham lá a aula de judô é extremamente rica de experiências. E a gente fez um projetinho onde as crianças tinham que tentar traduzir essa experiência da aula de judô, que tem aquele monte de exercício repetitivo, uma série de coisas para serem praticadas, e eu tive o desafio de ensinar essas crianças a fazer haikais, o que foi um desafio, porque é um tipo de poema que é um poema fenomenológico, vamos dizer assim, né? E as crianças tinham que escolher uma foto, tinham que fazer uma foto de alguma ação delas na aula de judô, seja execução de golpe, seja participando de urandori, ou enfim, alguma experiência, e ela, diante da foto que a gente fazia, ela tinha que fazer o exercício de transcrição da experiência dela para o poema do haikai. Esse processo de transcrição de uma experiência para uma narrativa é onde você exercita o sentido. Entende? Que aí é a técnica. Metodologicamente, como você faz? Pega a experiência e traduz, tenta traduzir ela para um tipo de linguagem. Eu vou dar um outro exemplo. Estou dando exemplo porque isso ajuda muito. Eu tenho um grupo de adolescentes que não se interessam pela competição. Estão na escola, eles gostam muito de judô, estão lá sempre, eles não faltam, mas eles não têm interesse pelo Shiai. Vamos dizer assim, 10% gostam da experiência competitiva do Shiai. E muitos gostam de fazer kata, não é? Nage no kata, e gostam de fazer e tal. E eu fiz um trabalho com eles muito interessante, porque em São Caetano a gente tem os festivais de kata, mesmo para adolescente, que é uma parte dos projetos liderados pelo Sensei Wagner Vettorazzi, e a gente faz os festivais de kata, e nos festivais eu pegava o trabalho dos alunos e fiz um trabalho fotográfico com eles. Lindíssimo, eu fiz assim, eu comprei um material, eu sempre estudei fotografia também, e fui com meu equipamento e fotografei os alunos executando o kata. E eu procurei as fotos mais bonitas que eu pude encontrar dentro de cada apresentação. E depois eu peguei essas fotos, coloquei essa foto destacada numa folha e entreguei para o aluno. E diz, agora você conta a narrativa da sua experiência diante dessa foto. E eu fiz, e eles levaram para casa, isso fazia parte do próprio processo de graduação deles. Eles pegaram a fotografia e a pergunta era, qual é o sentido dessa experiência para você? Entende? E eles fizeram narrativas lindas sobre a experiência de vivenciar a demonstração do kata. E as imagens todas que eu colecionei, eu fiz um vídeo. Fiz um vídeo e expus esse vídeo para eles em aula. Falei assim, olha, eu vou mostrar para vocês como é maravilhoso o que vocês fazem, como é lindo, e como vocês são os grandes guardiões daquilo que Sensei Jigoro Kano tentou passar. Olha, quando você usa essa mensagem, veja se não é a vida de vocês dedicada ao judô, o judô vai morrer porque ele precisa de guardiões. E o vídeo tinha a ver com essa história de guardiões da prática.
sabe? E aí eu fiz esse vídeo, mostrei para eles, as fotos e o vídeo foram publicadas no site da escola, e você precisa ver a alegria, a ampliação de sentido que esses alunos tiveram, com toda esse recurso de utilização das linguagens, para que eles pudessem fazer daquela prática algo que tivesse uma importância e um valor na vida deles. Isso é um exemplo de pesquisa, porque isso tem a ver com pesquisa, e que está ligado à prática. Se me passar esse link, porque eu posso deixar aqui na descrição, posso deixar no fim desse vídeo o link para as pessoas verem objetivamente isso. Eu teria que procurar, ele está no site da escola, eu teria que te passar depois, preciso entrar lá no site da escola, ver quem se estiver assistindo aqui, dá uma olhada, espera até o final do vídeo, ou dá uma olhada aqui na descrição do vídeo do YouTube, que se tiver... Se tiver disponibilizado, acho que dá para acessar sim, porque é um exemplo dessa condição que eu estou falando, né? E o mesmo vale, Fábio, para os professores que eu formo, professores de educação física, da qual eu tenho um trabalho de formação de professores de educação física para exercer a função de professor de judô. É a mesma coisa, precisa fazer com que eles adentrem no universo da vivência prática, efetivamente, porque precisa disso para você se apropriar, né? E fazer circular sentidos, relações, etc. Senão você também não consegue manter um grupo de professores se dedicando tanto tempo, né? Porque são anos de vivência para poder garantir que tenha uma formação adequada para se tornar professor, né? Essa era dentro da minha listinha de perguntas, formalmente, essa é a minha última pergunta, assim, porque contar um pouco desse projeto, como foi a ideia, como ele funciona hoje, o que ele tem de interessante, qual era a dificuldade antes, né? Por que ele foi idealizado. Acho que vale a pena contar esse projeto. A gente sabe que ele tem um caminho um pouco diferente do convencional, mas ele traz alguns elementos que, ao meu ver, ajudam, e aí cada pessoa consegue avaliar o que tem de bom, o que não tem, né? Cada pessoa ela tem a sua, de montar a sua opinião, mas eu acho que é de grande valor, porque eu comecei sem ser bacelar nesse projeto. E o fato desse projeto estar vivo hoje, e aí na sua pessoa, dentro do colégio que eu atuei e do colégio que eu estudei, que é o próximo, na verdade, acho que é o Bina, que está no Alcina, não sei se ele atua ainda lá, né? Lá não está mais acontecendo. Não está mais acontecendo. Então, mas no Pelegrino, aí contigo, e nas outras escolas, e como ele se dá, porque o que eu acho de maior valor hoje, isso, é que aconteceu uma coisa que não tinha antes, na época houve uma integração, então os professores mais antigos da cidade, ali atuando com Sensei Bacelar e o Sensei Vettorazzi, também se uniram, então essa parte competitiva houve uma grande união. Aí você veio por meio da escola e está junto com eles, então existe um círculo virtuoso de situação competitiva, situação educativa, e aí você já trouxe o elemento de catar além do competitivo em si, e nem tenho que falar mais sobre da formação de pessoas, né? Porque apesar de tudo, campeão olímpico tem um a cada 4 anos, e pessoas, estamos todos aí no mundo, então formar pessoas, eu acho que é o nosso principal objetivo, pessoas de bem, pessoas ouvindo as falas do Sensei Sadao, acho que esse é o maior objetivo, e isso é fato que é conquistado. Então eu queria que você contasse esse projeto que gira nesse círculo que eu chamo de virtuoso, porque tá na sua pessoa aqui, mas tem muita gente, a cidade de São Caetano hoje, ela criou esse círculo virtuoso. O judô, ele gira num algo mais amplo, escola, clube, formação de pessoas. Nesse ponto, antes de entrar na parte de formação dos professores, o que a gente tinha em São Caetano era muita gente boa separada, grandes professores, grandes experiências, grande competência em tudo que estava sendo feito, mas cada qual ao seu modo, em função de uma série de circunstâncias e dentro de um tempo necessário para o amadurecimento. E na última década, aí podemos dizer assim,
houve essa maturidade de todos nós e a integração para um trabalho colaborativo. Então, não é uma coisa de um dia para o outro, não. Isso são três décadas aí, no mínimo, de coisas que precisavam ser vivenciadas para poder se integrar. Então, é um trabalho longo, é uma história. Não é assim de uma hora para outra que você encontra a excelência num trabalho. E dentro desse trabalho todo, dentro desse universo, que é o judô na cidade de São Caetano, existe uma parcela que eu tenho a minha contribuição, que é com relação a essa ideia de formar professores de judô. Por quê? Porque a gente, quando vai fazer projetos de esporte na escola, em geral ele é um projeto que tem duração limitada, 1 ano, 2 anos no máximo, e depois ele se extingue. E a gente não consegue fazer um trabalho consistente dessa maneira. Você não consegue. E a proposta que eu apresentei, isso vai fazer uns 6 anos, eu acho, 6 para 7 anos, por aí, era fazer uma formação de professores de educação física concursados, mais ou menos baseada na minha própria história, porque eu sou professor concursado da cidade e fui procurar o judô para ampliar a minha possibilidade de atuação. E eu consegui fazer essa formação fora, né? E a pergunta era, por que não podemos fazer isso dentro da cidade? Por que a gente não pode oportunizar outros professores de educação física concursados a passarem por uma experiência formativa com o judô e passarem a dar aula de judô dentro da escola com o viés educativo a partir dos fundamentos? E integrar esse projeto com aquilo que tem de continuidade no clube e nos processos de aperfeiçoamento, podendo chegar a graduações da faixa preta ou podendo ou não ser competidor, aí vai da escolha. Mas o que a gente estava perspectivando é assim, podemos integrar a experiência da escola com a experiência dos clubes em torno de um grande projeto de judô. E aí é que fizemos a proposta, ela foi aprovada, e aprovada com 3 grandes participações. A participação do Centro de Formação de Professores, a participação da Secretaria de Educação, evidentemente porque ela articularia toda a parte do desenvolvimento das aulas, né? Ela precisaria atribuir aulas de judô para os professores, e do outro lado vinha a Secretaria de Esportes, concedendo uma série de benefícios, como, por exemplo, os tatames que nós temos nas escolas, eles são provenientes dessa participação da Secretaria de Esportes. E o contato com os técnicos e com todo o desenvolvimento da expertise dentro desse desenvolvimento técnico da modalidade. E aí a gente fez o projeto, e desde então a ideia é pegar um professor de educação física interessado, que não tenha nenhum tipo de experiência dentro da modalidade, e ele passar a fazer aula de judô mesmo, passar a ser um praticante, mas com uma intencionalidade muito clara, vivenciar o judô para se tornar um professor de judô, e não vivenciar de judô para ser um competidor da modalidade. Não é essa a intenção, porque tem outras pessoas que levam a sua intencionalidade para esse lado e fazem isso muito bem, representando essa dimensão. Mas o nosso caso é fazer com que eles tenham vivências suficientes para que eles possam propor a atividade do judô escolar. Isso faz 6 anos. Hoje nós temos, eu digo hoje assim, antes da gente ter a nossa interrupção aí por causa da quarentena, nós temos 9 escolas. Antes nós tínhamos o Pelegrino só, agora são 9 escolas. Eu tenho 12 professores participando do projeto de formação. Um deles já é faixa preta pela Federação Paulista de Judô, que é o Helder, né? Tem uma outra que é a Lia, que é faixa marrom, e a gente espera que aí ela consiga chegar na faixa preta também. E eles vão seguindo o processo de graduação como qualquer praticante. Tem as avaliações para fazer, claro, respeitando todas as condições que cada um tem, mas eles têm as vivências técnicas de aula, né? Porque e depois de 1 ano que eles ficam ali trabalhando, eles já têm condição de formar uma turma na escola. 1 ano de trabalho que ele fica com a gente, ele já pode chegar na escola, formar uma turma de alunos iniciantes, em geral a gente faz com o 1º e 2º ano, e ali eles já começam uma cultura de
de aula de judô dentro daquela unidade escolar. Não é sozinho, ele não fica sozinho, a gente está sempre junto, a gente tem uma equipe que conversa com os pais, conversa com a direção, vem a Secretaria de Esporte, aí na administração do Sensei Bacelar, com a prática, com a coordenação dele, e também com o Ivan, que está ajudando muito, vai lá e destina alguns tatames para a escola, para poder fazer o início da experiência. E o que a gente tem visto, Fábio, é que de todas as escolas que a gente colocou, nenhuma a gente tira mais. Entendeu? A comunidade gosta, vê a contribuição, e é isso que me mantém ainda sendo professor de judô dentro da escola. A gente tem muita clareza da contribuição educativa que faz para aquela comunidade, né? E agora a gente está nessa fase de latência, né? Estou chamando dessa fase de latência, para depois a gente retomar esse projeto, né? Porque eu acho que ele ainda tem bastante coisa para fazer. Nós temos 20 escolas em São Caetano, então nós temos 11 ainda para colocar, né? Para ter a totalidade das escolas de ensino fundamental. E assim, dentro dessas 11, uma parte é a escola integral e outra parte é a escola de meio período. Então, quem é a escola meio período faz judô no contraturno, né? As escolas integrais, tem escolas que colocam aula em determinado momento do dia, outras fazem no final do dia, mas a gente está conseguindo tanto oferecer para a escola que tem a sua estrutura curricular integral e a que tem de meio período. E eu acho que é uma grande contribuição do projeto de judô da cidade de São Caetano, né, ter um programa que é um programa de formação de professor de educação física para atuar no momento inicial da prática do aluno no judô, assim como faz para outras modalidades. Então nós temos aí uma história de 6, 7 anos dentro desse projeto, e que eu gostaria muito que ele, né, pudesse crescer e tivesse outras cidades que pensassem nisso, para ter a modalidade de judô desenvolvida dentro da escola. Eu vou fazer uma pergunta, e acho que essa pergunta é que vai ter mais caráter pessoal, de algo que eu senti na pele enquanto professor. Era um momento bem diferente de São Caetano. Eu fui professor, fui atleta, professor, eu deixei de ser atleta tentando ser competitivo com algum rendimento em dado momento, a me dedicar a só professor ainda na graduação, só professor, eu não parei de competir, mas pensando em rendimento. E São Caetano tinha um alto índice de contratação na época, de atletas de renome e tal. Ao mesmo tempo, ela queria mostrar mais atletas na base. E, em dado momento, no Pelegrino, no nosso projeto, na época, nós éramos em 4 professores, 5 em algum momento, mas o Wagner Borges, eu, o Wagner Shimoda, o Alexandre Teobaldo e o Miril, nós trabalhávamos, chegamos a ter, em dado momento, 400 e poucos alunos, totalizando entre uma parte que ia para o próprio AD São Caetano e na escola. Só que houve uma necessidade de alguns serem levados para a competição, e a gente até naquele momento falou, eles não estão acostumados com esse tipo de treinamento, com esse tipo de sentido, e só que nós abrimos literalmente a porteira sem nenhum amadurecimento. Eles caíram no mundo com alguma exigência de resultado até na época, com uma pressão, e eu diria que poucos ficaram daqueles, e eles queriam voltar a fazer judô com a gente, só que aí eles mudaram de colégio e não dava mais, aí parou o projeto porque acabou a nossa graduação. Só que eles criaram a aversão à competição pela maneira que eles foram introduzidos, e já não era com a gente passava para os professores de competição. A culpa não é deles, eu acho que a culpa foi só da transição, de como aquilo seria feito com eles. E agora com essa roda maior, já tem algum caminho mais formado. Você falou, a maioria não se interessa, mas alguns se interessam. Putz, eu quero algo a mais, eu quero treinar mais. Aí ficou mais fácil indicar para o clube, como funcionou. E quando chega no clube, qual é o caminho no clube? Que esse era o impacto. Eles iam para o clube e era um pau comendo que acontecia no adulto, pau comendo, que eu digo,
era um treinamento com uma exigência de rendimento, né? Eu usei uma maneira informal de falar, e eu diria que assustou alguns com muitas lesões e tal, e eles não queriam isso. Aí alguns pararam o judô, e até alguns retomaram depois e se graduaram bem depois, né? Isso foi outra situação interessante. Mas eu queria saber hoje como isso funciona, né? Porque, nós tínhamos 400 em uma escola. Pelegrino mais Alcina, né? Pelegrino mais Alcina, nós chegamos a ter 400. Eu não sei se eu vou colocar aqui uma foto, se puder, na edição, da nossa segunda entrega de faixa. Eu tenho essa foto guardada, que é aquele pátio do meio do Pelegrino, lotado, e a escadaria da antiga quadra lotada. Então, a quantidade de alunos, ela é referente ao número de aulas e a quantidade de professores. No Pelegrino, eu fiquei sozinho por um bom tempo. Agora eu tenho eu e o professor Elias, que é um dos meus alunos do judô, né? Na formação de professores de judô. A gente tem, vamos dizer assim, em média, as escolas têm entre 80 e 100 alunos, cada uma delas. O que modifica? Modifica em função do número de aulas que tem atribuído e a quantidade de professores. Mas a gente tem esse número, pelo menos até antes desse período da quarentena, nós tínhamos a ideia de 500 alunos no total, porque isso tudo está dissolvido entre essa quantidade de professores e o número de aulas. Mesmo porque, quando você esteve participando do projeto, a quantidade de aulas se vinculava à bolsa de estudos. Isso. Que é uma modalidade diferente de você ter um profissional de educação física concursado, e que ele tem uma parcela da sua atividade profissional com aulas de oficinas de esporte. E essa atribuição desta aula corresponde ao conjunto de aulas que a Secretaria de Educação oferece. Então tem um certo limite, tem um certo controle. Você não pode, por exemplo, atribuir mais aulas de oficinas de esporte do que de aula de educação física na grade. Então existe um certo limite, porque a aula que é concedida ao professor de judô entra na grade horária dele. Isso varia de ano para ano, porque depende da quantidade de aulas que tem para a escola, enfim, tem outros critérios ali para respeitar o volume. Agora, a gente tem, aliás, esse foi um dos problemas que a gente ainda está tentando tratar, mas que já avançamos muito, que esses processos de transição entre aquilo que se vivencia na escola e aquilo que vivencia nos clubes. Como a gente faz esses processos de transição, principalmente a partir da adolescência? A nossa primeira horizonte de trabalho foi assim: precisamos fazer eventos onde a gente integra todos eles, que é através dos festivais, né? Então a gente organiza os festivais do núcleo de formação, e nesse festival a gente convida todas as crianças participantes do clube e das escolas. E ali a gente começa a aproximar a família dos clubes, porque em geral o evento é feito no AD São Caetano, no clube, onde tem o polo central do judô da cidade. E ali você começa a aproximar a família do lugar onde tem os processos de transição e a família com outras famílias. Ali você tem uma integração onde o aluno já se ambientaliza, né? Ele já entra no ambiente do clube, né? Ele frequenta aquele ambiente muitas vezes durante o processo de formação dele. Quando você fala que você vai fazer transição para ele, quando ele sai da escola, a partir do 8º, 9º ano, sei lá, quando ele vai encerrar o período de ensino fundamental, é muito mais fácil você chegar para ele e falar assim: olha, você vai dar continuidade lá no AD São Caetano, porque ele já conhece o clube, já conhece os professores, já conhece o lugar, então ele tem a chance de fazer a transição. A mesma coisa para os outros clubes, né? Agora, a maior dificuldade, mesmo com a gente trabalhando de forma consciente com isso, nesse processo de transição, especialmente da adolescência, e a gente tenta abrir um leque para o praticante. Se ele quer seguir a sua formação como experiência competitiva, ele vai para o grupo de treinamento. Um grupo de treinamento funciona à noite, 3 vezes por semana, né? E ele vai para um treino.
cujo objetivo é fazer o processo de formação do atleta, mas uma formação bem gradativa, né? Agora eu não sei efetivamente quem está fazendo esse trabalho, mas teve uma época que foi o Sabininho que fez por um bom tempo, né? E depois teve o Pedra que fez essa. Agora eu não sei como é que está, mas eu sei que tem lá, acho que deve ter voltado com o Sabino, mas enfim, tem lá um grupo de adolescentes que passa por uma experiência de treinamento. Mas é aquele que não quer, que não tem essa afinidade, mas que gosta de judô, ele vai para a aula de judô, que também tem para adolescentes. Mas o foco da aula não é o desempenho competitivo, mas é a formação. Então ele vai ter uma série de obrigações com o desenvolvimento dele, né, para que ele possa ter as graduações, que ele possa chegar até a estar preparado para participar da graduação para faixa preta. Lógico que quando ele se vincula à Federação Paulista, ele vai precisar entrar no universo competitivo, mas ele pode fazer a opção entre fazer a participação competitiva dentro do Catar, que é um trabalho mais estético, ou ele pode ir para o Chiai. Aí ele pode fazer essas opções, né, para poder chegar à faixa preta, e com o trabalho do Sensei Wagner Vettorazzi, isso teve uma orientação muito forte, e tem formado muitas faixas pretas São Caetano, né, dentro dessa perspectiva. Então a gente ainda está afinando isso, mas eu penso que tem uma boa integração, não só teórica, mas uma boa integração efetiva entre todos os profissionais, de modo a organizar todo o sistema para ampliar o máximo possível de leque de oportunidade para os praticantes da cidade. Legal, legal. Sérgio, eu não tenho como agradecer a oportunidade de conversar contigo. Você sabe que é sempre um prazer, e se eu não parar agora, que eu olhei, deve ter dado 1h10 aí. Às 3 horas vai virar mais que uma defesa de tese de bate-papo. Mas eu agradecer muito, e com certeza eu quero conversar mais com você, seja nessas lives, porque algumas coisas a gente vai fazendo as coisas paralelas, de maneira paralela, eu vou rabiscando e aplicando as minhas aqui no meu mundinho e pesquisando, e ser o seu mundo. Quando você me mostrou aquele mapa, eu vi algumas coisas que eu faço, outras que eu não faço, e aquilo me deixou também maluco para perder mais 2 horas discutindo e até ajustando, por exemplo, como eu ajustaria esse mapa para a minha aplicação. Não é o momento agora, e aí eu fiquei fiquei loucão brincando com aquele mapa, literalmente, olhando da maneira que você observou. Não vou colocar agora, talvez eu faça até um vídeo sozinho, só para mostrar esse mapa, um vídeo mais curto, mas é legal para as pessoas entenderem o grau de profundidade que você atingiu no sentido do professor judô educativo, porque a gente também vê muito, é só usar o lúdico, ou só aquilo. Então você foi pesquisando, aplicando, pesquisando e abrindo horizontes. Como eu falei, eu não cheguei nesse, pelo menos, nível de ramificações, ou possibilidade de ramificações, pelo menos no observável, não vou chamar no observável, mas no explícito, porque às vezes está implícito no que eu faço, mas não está explícito no meu modo de pensar, né, no sentido. Então, talvez quando você me explicar aquilo, mas eu faço isso também. E muitas pessoas façam isso. Eu só não tinha parado para pensar que faria. E aí em algum momento eu faço um vídeo, e com certeza, se você permitir mais conversa sobre esse material, que eu entendo que seja muito, muito rico para professores de judô que trabalham principalmente, eu vejo nesse momento, principalmente no âmbito educativo, mas professores de judô, né? Lidar com pessoas, tentar entender seus objetivos, e de coração, você é um cara muito, muito especial, e fico muito feliz em ter me dado essa possibilidade de bate-papo, de conversa, e ouvi-lo sempre é bem legal. Obrigado mesmo. Eu tenho assim, uma gratidão enorme, porque é uma maneira de fazer essas coisas chegarem em outras pessoas. Eu, assim, diferente de você, não sou muito do mundo digital, né? Eu sou muito do mundo concreto. As minhas divulgações são sempre em função de trabalhos escritos, dos artigos, das publicações que eu faço.
Eu penso que a minha forma de contribuir é nessa direção. Eu dificilmente vou ter um canal no YouTube ou um trabalho desse que você faz. Então é importante que tenha alguém que faça, né? Para a gente poder divulgar. E tenho para mim que o pessoal está super curioso para saber que mapa é esse, né? Isso. Por isso eu falei, em algum momento a gente conversa, eu vou mostrar. Só curioso. E vou falar um pouco das possibilidades, mas com certeza aquilo lá gera muitas horas dessas para conversar só o mapa. Né? E assim, para encerrar a minha participação, além da gratidão pela oportunidade, eu posso dizer o seguinte, Fábio, o que o judô nos mostra como experiência educativa é muito mais maravilhoso do que a gente está tendo condições de observar. Por isso do mapa, porque o mapa faz a gente olhar para essa realidade com muito mais encantamento, de coisas que estavam escondidas, que intuitivamente podem estar presentes, mas você não tem isso como consciência, e se você não tem como consciência, você não direciona isso como um ato educativo intencional, né? E é isso que o mapa faz, ele abre esse leque de compreensão e deixa assim a gente meio desnorteado, né? O mapa é para orientar, mas ele desorienta, porque ele abre um leque de, nossa, mas eu pensava nisso, mas não botava em prática. Então é mais para fazer essa provocação e quem sabe um convite aí, para que a gente possa acionar essa coisa maravilhosa que é uma experiência de uma aula de judô. Eu vou explicitar o que você falou. Eu venho da aprendizagem, de uma maneira de ver a aprendizagem em que nós somos seres que temos interação com o mundo, né? Essa interação e toda vez que a gente vai aprender, a gente brinca que piora antes de melhorar. Então a gente está num estável. Se a gente quer melhorar, a gente tem que passar por alguma coisa instável, ou seja, você pode chamar de perturbação ou adaptação, tem várias maneiras. Só que antes de melhorar, minha aula, minha técnica, ela vai piorar um pouco. Porque senão eu vou ficar na minha zona de conforto, né? Não tem como. Isso em qualquer aspecto. Antes de melhorar, piora um pouco. É o que eu falei, eu olhei o mapa e falo, nossa, então com certeza se aplicando vai melhorar, mas em algum momento piora, que é a hora que você está na água sem saber nadar direito. Aí você vai ajustando as coisas e... Os saltos qualitativos são feitos assim. Sérgio, muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Prazer.